Trump e as tarifas no Brasil, Lorival, vamos pegar aquele outro aspecto. O Roberto acabou agora, ao final do último segmento, dando uma ideia para nós, de acordo com as informações dele, o que ele enxerga que possivelmente esteja sobre a mesa em negociações, digamos assim, mais técnicas. Porém, esse tarifaço foi imposto com uma carta onde havia exigências políticas. Sabemos qual é a antipatia que o secretário de Estado tem em relação a países que são governados por coligações políticas como a brasileira. Como é que está isso? Vamos lá. Além da questão do custo de vida, houve dois elementos que, para responder a sua pergunta, dois elementos que levaram a essa decisão do Donald Trump. No dia 4 de novembro, teve a eleição nos Estados Unidos em que os republicanos foram derrotados pelos democratas pelo mesmo motivo pelo qual os democratas tinham sido derrotados pelos republicanos um ano antes, o custo de vida. E aí começou a pressão política sobre o Trump. No dia seguinte, dia 5, teve a audiência da Corte Suprema, na qual esse ingrediente político sobre a IEPA, que é das International Emergency Economic Powers Act, né, essa lei da emergência econômica internacional, foi questionada, inclusive pelos juízes conservadores e principalmente por eles. E aí o Brasil foi citado. Pelos juízes. Exato, pelos juízes. Espera aí, vocês estão citando, ao adotar a IEPA, vocês citaram questões políticas internas do Brasil. E aí há até uma certa solidariedade orgânica, né? Porque é a Corte Suprema de lá, né? Já pessoas começam a fazer isso conosco, né? Embora, claro, os Estados Unidos são muito mais poderosos, mas enfim. E aí o Trump sentiu toda a fragilidade da estratégia dele. Fragilidade política, fragilidade jurídica e fragilidade econômica. Então, isso aconteceu nos dias 4 e 5. Vem a reunião no dia 13, Marco Rubio, Mauro Vieira, que, segundo a minha apuração, foi uma reunião fria e sem substância, em que o Marco Rubio deixou claro todo o fato de que ele estava fazendo aquilo que o Trump mandou. Ele mencionou, eu falei ontem com o presidente, ele ficou muito feliz, né, que a gente vai ter essa conversa, ou seja, não é uma iniciativa minha, isso aqui, por mim eu não faria isso, porque eu não faria mesmo, né, porque ele é de origem cubana, ele detesta a Venezuela, detesta a esquerda, detesta tudo que tem a ver com a esquerda. Então, e ele tem assessores ali, o Ricardo Pita, que é venezuelano, que também traciona muito e tem uma influência fortíssima sobre a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que está sem embaixador. Então, no Departamento de Estado, a visão é o oposto disso. Mas o Trump tomou uma decisão política e aí ele agora embalou essa decisão, como ele sempre faz, protegeu essa decisão, blindou essa decisão para não parecer um recuo, trazendo, primeiro, aquela história, ali ele já tinha decidido fazer isso, quando na Assembleia Geral da ONU ele abraça o Lula, aí vem com essa história de química, né, de que eu gosto do Lula e de que ele é o vencedor de um witch hunt, de uma caça às bruxas, assim como eu. Então, Trump e o Lula foram vencedores, sobreviventes de uma caça às bruxas, coisa que Jair Bolsonaro não é, então ele muda a aposta dele. Thaís, como é que o pessoal com quem você conversa na área diretamente econômica afetada vê a questão política? William, eu percebi uma certa cautela e um alívio também, né? Então, assim, você pega os posicionamentos oficiais das associações, das entidades, as confederações todas, né, da indústria, da agricultura e tudo mais, há alívio e há um reconhecimento, oficialmente há um reconhecimento do papel da diplomacia brasileira e do presidente Lula. Mas aí no off the records, né, como a gente diz, também há esse reconhecimento, porque a gente tratou muito aqui, né, da resistência do Lula em ligar para o Trump, em se posicionar e tal. E a espera do Brasil acabou se revertendo numa coisa positiva. Se foi o caminho traçado, não importa, mas politicamente o Lula saiu vitorioso desse processo, porque ele esperou, ele não acatou, ele não fez nada e
Trump acabou vindo até ele. Então, há esse reconhecimento, há uma ideia de que, mesmo se resolver a questão do tarifaço, o Brasil vai precisar manter as portas abertas com os Estados Unidos, porque o mundo do comércio internacional vai mudar. Então, que não seja para resolver o agora, mas que seja para estabelecer uma relação e uma porta aberta para uma relação que vai ter que ser modificada ao longo dos próximos anos com o Trump. Então, há uma leitura de que o governo brasileiro tem, sim, mérito nessa história. E isso não está só nos posicionamentos oficiais, porque há uma leitura de que essa porta aberta ela vai ser usada por muito tempo nos próximos anos. Há um outro sinalzinho aí, que não tem nada a ver com essas coisas de comércio, mas que quando a gente junta tudo dá, digamos, um outro clima. Daqueles monstruosos aviões de transporte militares americanos pousou essa tarde aqui em São Paulo e desembarcou o primeiro Black Hawk, um helicóptero pesado de combate que o Exército Brasileiro comprou já pintado. Ele já desceu de dentro do avião americano com a parte da carenagem dele já pintada Exército Brasileiro. É o primeiro. O que os militares americanos têm dito é: a gente está fora dessa coisa toda. Vocês compraram o Black Hawk de nós estamos nos empenhando para que a política não mexa com isso. Nós vamos entregar o helicóptero para vocês. O primeiro chegou hoje, Daniel. Teve um mal-estar desde julho, quando surgiu a carta de Trump, desde 9 de julho, que acabou contaminando diversas frentes do relacionamento, inclusive no meio militar e com a suspensão de exercícios conjuntos, por exemplo. Mas os canais de diálogo ali, por exemplo, nas Forças Armadas, foram mantidos para que, quando o tumulto e o mal-estar político fossem retirados, que isso voltasse a ser fluido imediatamente, sem nenhum problema. É aparentemente o que está acontecendo. Agora, continua toda a parte política, o que o governo entende que conseguiu separar e isolar, é a parte política. Continua negociando a parte comercial, as tarifas. Sobraram ali uns 30%, 40% do comércio bilateral, das exportações do Brasil para os Estados Unidos, ainda afetados pelo tarifaço, mas a parte política também continua vigente. Então, a suspensão, o cancelamento dos vistos para uma série de autoridades, a Magnitsky sobre Alexandre de Moraes, e isso ainda está no combo que pode ser negociado. Roberto, por último, para a gente encerrar esse segmento, você, várias vezes que você nos ajudou muito aqui entendendo essa situação, você era muito, digamos, cauteloso, para dizer assim, em relação à capacidade que os dois países teriam de resolver essa questão política. Como é que você está nessa questão hoje? William, eu acho que você precisa olhar para o que está acontecendo. Vamos olhar a floresta, né? Em vez de olhar um pouco as árvores. Eu acho que tem duas dimensões que estão associadas. A primeira é a dimensão econômica, a segunda é a dimensão política. Na dimensão econômica, e eu tenho falado muito com o pessoal da área financeira, que conhece a fundo o setor financeiro americano, no próprio Departamento de Tesouro, as taxas de juros são prioridade número 1, número 2, número 3 e número 4. Não resta a menor dúvida com relação a isso. E os Estados Unidos o Fed está numa encruzilhada, porque, por um lado, a economia está desacelerando, o que faria com que o Fed optasse por uma redução das taxas de juros. Ao mesmo tempo, as pressões inflacionárias pelas próprias medidas tarifárias que o Trump adotou estão subindo, o que faz com que o Fed tenha que optar entre subir as tarifas para poder conter a inflação ou reduzir as tarifas para estimular a economia. Neste momento, o Trump quer ajudar o Fed. Como é que ele ajuda o Fed? Reduzindo as pressões inflacionárias. Como é que ele faz isso? Reduzindo as tarifas. Então, tudo que ele está fazendo é coerente com essa lógica de reduzir ou de levar à redução das taxas de juros nos Estados Unidos. Do ponto de vista político, há uma claríssima percepção dentro da Casa Branca hoje, e isso me foi dito por várias fontes, eu não estou aqui chutando, não é nada disso, isso é um fato. Há uma clareza muito grande de que os objetivos políticos que estavam imbuídos num primeiro momento, portanto, de ajudar o ex-presidente e tudo mais, que isso tudo não funcionou. Foi um grande fracasso nesse aspecto. E, pelo contrário, até deu maior popularidade ao governo atual.
Também o que eu tenho ouvido falar de várias fontes também, é de que o interesse norte-americano é de virar essa página, virar a página política o mais rápido possível, né? Ainda temos esses outros temas que precisam colocar sobre a mesa, terras raras, etanol, big techs, tudo isso precisa ser discutido e ainda tem um pouco na mesa que o Brasil pode colocar, né, e que os Estados Unidos podem colocar. Eu acho que esse é o jogo, mas o ambiente, como eu acho que todos nós aqui estamos vendo, é muito favorável para o governo brasileiro fazer com que nós possamos desobstruir o lado comercial o mais rápido possível. Então, a oportunidade está aqui. Eu acho que, por qualquer motivo que seja, né, de onde quer que ele tenha vindo, a oportunidade existe e eu acho que nós podemos aproveitá-la num curto espaço de tempo até.